boa tarde a todos que nos acompanham hoje pelas redes sociais da Brint. Bom dia, boa noite também, porque não sei que hora você vai também conseguir ver esse conteúdo que vai estar aí nas nossas redes sociais. E hoje eu estou aqui no Encontro Abrint 2024, 15 anos de Abrint, e vou ter a honra de entrevistar um fundador, ex-presidente do LACNIC, o primeiro presidente da Abrint, Wagner Maia, para os íntimos Maia. Seja bem-vindo, Maia. Obrigado, agradeço aí ao convite para esse bate-papo. Muito legal, Maia. Então, o nosso objetivo aqui, Maia, é poder contar um pouco da sua trajetória, né? E deixar registrado aqui o quanto você foi uma das peças fundamentais para a gente poder, né, ter esse movimento de provedores no Brasil. Mas antes de contar um pouquinho, eu queria saber o que é que fez o Maia chegar aos provedores, a ser provedor, né? Como é que foi esse início, lá o início do Maia nesse mercado? Bem, eu fui formado em engenharia elétrica, né? Fiz, na época, a gente conseguia fazer eletrônica e eletrotécnica, né? Então eu estudei telecomunicações na faculdade, estudei eletrônica, como também estudei a parte de eletrotécnica e tal, e trabalhava assim em São Paulo e fazia pós-graduação na USP, na Escola Politécnica. Vi as primeiras menções à internet, né? Muito assim distante, porque não era bem, né? Embora eu estivesse na engenharia elétrica, mas não chegava até a gente. Certo. Na verdade, eu ainda era na época do mainframe, né? Sim. O que existiam eram os mainframes, aquela corrida, né? Aquela corrida não, aquela fila para você pegar, para perfurar cartão e tudo mais, fazer os programas em Fortran e COBOL, que eram as duas linguagens que existiam, né? O Fortran era a linguagem mais científica e o COBOL mais comercial, né? Então, ouvi falar de internet, mas era uma coisa distante ainda, né? Posteriormente, quando eu trabalhei numa empresa chamada Hidroservice, que é uma empresa que cuidava de projeto de engenharia de usinas hidrelétricas e tudo mais, a Hidroservice também tinha, no mesmo prédio que a gente trabalhava, era uma montadora de computadores, né? O Brasil ainda vivia na época da reserva de mercado. Os computadores não podiam ser importados, eles tinham que ser montados no Brasil. E essa empresa chamava Cisco, né? Mas não é a Cisco com C que a gente conhece hoje, era Cisco com S. Cisco com S, que chamava Sistemas e Computadores, algo assim. Certo. E então lá que eu comecei a ter o primeiro contato com computadores pessoais, né? A gente estava começando a entrar na era dos computadores. Se puder revelar, isso é que ano aí? Revela pra gente aí, que ano é isso aí? Isso foi 80, os anos 80, muito e legal. 82, alguma coisa assim. Muito legal. E pouco antes aí um pouco antes da abertura do mercado. Então, era muito restrito ainda devido a esse fechamento do mercado. O Brasil vivia essa suposta vantagem de fechar o mercado, que era uma grande desvantagem, na verdade, que a gente não tinha acesso às grandes marcas, né? Isso. Apple a gente via só nas revistas assim, e tal, né? Muito legal. Mas tinha a Apple brasileira, né? O cara botava uma maçã lá e chamava de Apple e vendia isso aí como computador, né? Então a gente vivia essa época, né? Que depois da abertura do mercado as coisas foram mudando, né? Foram mudando e a gente começou a ter acesso melhor e tudo mais. Bom, o meu envolvimento mais significante assim, com a internet se deu justamente quando eu tinha 2 filhos pequenos e decidi mudar para o interior. Legal. Né? Mudar para o interior. Meu pai havia falecido e tinha alguns negócios de comércio, assim, minha mãe precisava de um apoio, eu resolvi ajudá-la.
E me mudei para o interior e fiquei um pouco distante, assim, comecei a ficar um pouco distante da tecnologia, né, de empregos mais na área que eu era formado, que eu gostava. E aí começou a aparecer algumas coisas sobre a internet. Né? Para você ter uma ideia, né? Naquela época a gente não tinha e-mail, não tinha WhatsApp. Exatamente. A galera jovem que está assistindo não sabe o que é isso, mas vamos lá. Por isso que é importante informar. Então o que a gente fazia? A gente recebia lá alguns informativos por fax, né? Por fax. Né? Então, tem que explicar o que é fax pra galera nova. É uma impressorinha, né? Que vinha pelo... mais ou menos. Tem que explicar para o pessoal o que é fax. Dá um Google aí. Então, essa coisa assim, da internet se tornar uma coisa mais comercial, eu fiquei sabendo por fax. Né? Não foi por e-mail, nem por... começou a existir esse movimento de, vamos dizer, porque até então a internet era meio restrita a aplicações educacionais e militares. Né? E quando ela se tornou comercial, isso nós já estamos falando de 95, 95, no ano de 95 ela se tornou comercial. O primeiro provedor brasileiro foi em 95, se eu não me engano, junho ou julho, alguma coisa assim. E eu vivia então numa cidade pequena, uma cidade de 80 mil habitantes, mas a gente resolveu levar alguma coisa lá. A minha esposa tinha uma empresa de marketing, né? E a gente resolveu levar palestrantes para a área de internet. Né? Legal. Então, no início era mais demonstrar o que era a internet. E fomos nos inteirando e criamos coragem. Mesmo em 95, assinamos um contrato com a Embratel para instalar o link. Era só a Embratel que fornecia link de internet. Né? E você precisava do link de internet e precisava das linhas telefônicas, né? Que na época eram caríssimas. Né? Exatamente. Eram caríssimas, então a gente alugava, a gente comprava pagando preço... Prestação, isso aí. Era bastante, né? E quando foi, acredito eu, março, abril, aí já de 96, nós fomos instalados e fomos um dos primeiros provedores da nossa região. Ribeirão Preto, que é bem próximo à nossa cidade, é uma cidade grande, só tinha 2 provedores, né, que também tinha sido instalado recente. São José do Rio Preto também, que é outra cidade próxima a gente, também tinha acho que 1 ou 2. E Bebedouro, que era uma cidade pequena perto dessas, já tinha gente. Né? E começamos então com aquela internet de escada. Sim, né? sim. E tínhamos um link de 64K. Valeu. Um link de 64K que a gente pagava mais de R$5 mil por mês naquela época. E começamos então a fornecer acesso discado. Então essa foi nosso início da... E aí, Maia, desse início aí, né? Estamos aí no ano 96, né? E aí, como é que começa essa história? Já existiam outros provedores. Como é que começa essa sua história no associativismo, né? Até a fundação da Brint. Vamos colocar aí. O que é que levou você até chegar a fundar a Brint, ser um fundador da Brint e o primeiro presidente? Né? Qual foi o bichinho que te mordeu para você criar esse senso de associativismo? Bem, foi uma série de fatores. Né? Na verdade, eu já era até associado da Abranet. Né? A Abranet teve um papel relevante na internet, tem até hoje, né, um papel relevante. Só que na época a Abranet tinha um conceito mais paulistano do que paulista, né, do que interior e tal, né, um conceito mais paulistano, mais na área de data center, de conteúdos e tudo mais. E as pessoas que lá estavam achavam que telecomunicações tinha que ser feito por empresas de telecomunicações, que no caso era, anteriormente era a Telesp, né, que era a empresa de telecomunicações do Estado de São Paulo, que foi vendida, que hoje foi comprada pela Telefônica, na verdade. Né? E
E no interior a gente tinha uma dificuldade muito grande, né? Desde a época do discado, de você ter linhas digitais, esse tipo de coisa, tal. As pequenas cidades, como a nossa, eram deixadas lá no fim da fila, Sim. né? E aí veio, a gente tinha uma operação grande de discado em algumas cidades, e aí começou a entrar a realidade do ADSL. Do ADSL. Né? E o ADSL, que aqui em São Paulo é o Speed, né? Até Na hoje. Bahia era o Velox. O ADSL foi feito um acordo, né, em que os provedores passavam só a autenticar o usuário. Né? A primeira vez que eu talvez tenha sentido a necessidade da gente ter uma associação, de ter alguma coisa assim, foi quando, uma vez, numa discussão com alguém da área mais ligado à Anatel, que a gente falou que a gente não queria só autenticar, porque o autenticador ele era um ser dispensável aí, que poderia ser... Num né? curto espaço de tempo ali, você já tinha a visão que ele ia ser dispensável. E aí essa pessoa me falou que a nossa associação, né, tinha aceitado esse modelo. Né? Que a nossa associação tinha aceitado esse modelo. Que era então a gente tinha que aceitar. Né? Então eu vi que aí tinha uma diferença daquilo que se pensava, principalmente em São Paulo, né, nas grandes capitais, Sim, do que se pensava no interior. No interior, né? E começamos, né, a travar aí uma batalha com o ADSL, que começou a matar o acesso discado que a gente tinha. E eu não acreditava, como muitos provedores também não acreditavam nessa história de você ser só autenticador. Sabia que isso aí ia ter uma vida curta. Né? Até chegamos a fazer esse tipo de coisa. E aí começamos a pesquisar outras coisas. Né? Foi quando começamos a saber as primeiras notícias de rádio, né? Da tecnologia de rádio. Porque o rádio... na minha cabeça de engenheiro que havia estudado, né, tudo era licenciado, né, você tinha que fazer um projeto, comprar frequência, aquela coisa toda e tal, né? A primeira vez que eu ouvi falar que tinha frequências livres, né, que tinha sido aprovado frequências livres, até não acreditei muito, liguei para um amigo que trabalhava um pouco mais na área de radiofrequência e tal. Ele disse, não, é isso mesmo, parece que liberaram aí um tal de 2.4 e tal. Alguma coisa assim. E aí começamos a pesquisar e não vou dizer que eu fui o pioneiro nisso, na questão de rádio, mas estava na vanguarda. Estava meio que, na minha região pelo menos, era o único que usava os rádios. E começamos a achar fornecedores e tudo mais, e começamos a comprar importar, os porque rádios, né? Na época ainda era... Pessoal, eu vou falar umas coisas aqui que o pessoal mais novo não vai nem lembrar. Bota no Google. Tinha um negócio chamado PCM-CIA, né? Que era a interface dos notebooks. Interface dos notebooks para você espetar um cartãozinho ali. Disclaimer, era o USB-C da época. Era o USB-C da época, tinha mais moderno. Exatamente. E aí a gente começou a usar esse tipo de coisa em computadores e fazer os nossos access points, nossos pontos de acesso. Usando computadores. Né? Usando computadores e... Eu, nessa época, como eu havia estudado telecomunicações, mas na faculdade já fazia algum tempo e tal, eu fiz vários cursos aqui em São Bernardo do Campo, no IPT, e fiz vários cursos mais ligados a telecomunicações até para me atualizar. Entendi. Nesse sentido, né? E começamos a fazer umas coisas, né? E a gente tinha acesso discado em algumas cidades, aí começamos a interligar essas cidades
comprar link num lugar só, conseguir comprar link mais barato porque comprava mais e repartir esses links com os nossos rádios de 2.4 na época, né? E começamos a fazer isso, ainda mantendo o acesso discado e já começando com rádio. E tivemos uma grande progressão no rádio, assim, que começou a competir com a DSL, competir até em situação melhor, né? A gente conseguir preços melhores e bandas melhores e tudo mais. Começamos a utilizar o rádio. A gente via assim que o mercado de provedores, ele era a grande maioria deles eram pessoas que entendiam de computação, que entendiam de Linux, que entendiam muitas coisas, mas não tinham muitas noções de telecomunicações, né, de radiofrequência, esse tipo de coisa. Foi quando a gente iniciou a parte de cursos de radiofrequência, que demos cursos aí praticamente no Brasil todo. Para quem não sabe, também dos mais novos, assim, o Mário tem um papel assim, fundamental, né, quando eu falei no início do podcast, que é um papel educacional, né? Então você começou com esse curso de radiofrequência, foi lá vou falar o nome do fabricante que pode, Microtik, um dos precursores aqui dos cursos de certificação, treinou muita gente aí Brasil afora e América Latina, né? Chegamos a dar curso, como você falou, no Brasil, na América Latina, até na Europa. Nós chegamos a dar curso na Polônia, na República Tcheca. Foi uma época bastante que a gente até eu deixei de ser o provedor um pouco, passei a ser mais professor do que provedor. Mas a gente, assim, enquanto comunidade, né, enquanto Abrint, enquanto provedor, a gente agradece muito esse seu desprendimento, porque foi assim, fundamental para mostrar ao provedor que tinha que evoluir. Acho que nesse estágio aí onde o provedor começou a conhecer BGP, sistemas autônomos, daqui a pouco a gente vai chegar lá, né? Mas você foi uma das pessoas que muito nos ajudou nisso. Mas continue. A gente, na verdade, como professor, a gente mais aprende do que ensina, né? Porque as próprias perguntas, os questionamentos, as dúvidas dos alunos, elas vão acabando enriquecendo o conteúdo nosso, né? Então a gente acaba entendendo mais os problemas e tentando encontrando criar soluções juntos, soluções, né? E tudo legal. mais, né? Então esse processo ele é uma via de mão dupla, né? A gente não só fornece, mas a gente recebe muito. Talvez a gente receba mais até do que a gente consegue fornecer. E aí, como eu vinha falando, né, nesse caminho seu educacional, né, então você começou a mostrar ao provedor que existia como ele tirar os IPs dele, fazer questão de ASN, e aí houve um boom no Brasil disso, né? E aí, além dessa visão da Abrint, eu acho que também você teve um momento. Eu queria entender assim, quando foi que você teve esse momento de dizer, cara, a gente precisa também ocupar alguns órgãos de governança da internet. Você chegou a ser presidente do LACNIC, né? E como é que também chegou a você essa visão, né? A visão de, a gente precisa dar um passo além e também estar ali naqueles fóruns, além do fórum ali da Anatel, que a gente falou agora de telecomunicações, que a Abrint ocupou, mas também a gente precisa estar ocupando ali espaço e mostrando um pouco do modelo do provedor, né? Porque eu acho que a importância da ocupação de espaços como o LACNIC é mostrar que, não tem só o modelo das grandes, tem um modelo aqui inovador no Brasil e a gente precisa também abarcar isso dentro das políticas de governança da internet. Na verdade, acredito eu que esse envolvimento mais associativo, assim, mais na parte de governança e tudo mais, ele acabou sendo criado até por uma necessidade. Como eu falei, as entidades que supostamente representavam os provedores, representavam outro tipo de provedor, que não acesso. Mais provedor de acesso, mais provedor de conteúdo do que de acesso. Né? Então nós não tínhamos assim no mercado, né, uma força para chegar na Anatel e pleitear alguma coisa, porque nós não tínhamos associações, né? Própria questão, houve toda uma evolução, né? A própria questão das licenças, né? A gente, na verdade, tinha algumas empresas que forneciam licenças, né? E tinha até uma associação no Rio chamada Global Info, que eu cheguei até
trabalhar para a Global Info uma época e vários provedores utilizavam aquela licença porque não tinham Era caro, não tinha informação suficiente à época. informação suficiente, né? Tinha a Global Info, tinha Rede Networks. Exatamente. Tinha algumas tinha aí umas 4, 5 no 4, 5. Brasil que faziam esse tipo de coisa. E aí nós começamos a ver a necessidade de uma organização, né? E dentro desse pessoal da Global Info, que se sentia, de certa forma, não representado ou não prestigiado e tudo mais, foi que surgiu a ideia de fazer uma associação. Né? Eu não lembro como que surgiu o nome Abrint, né? Mas ele surgiu o nome Abrint e um dia, no Rio de Janeiro, nós fundamos a Abrint num hotel e estávamos num grupo lá de uns 10 ou 12 pessoas que fundaram a Abrint. Numa condição totalmente amadora, assim, né? Pegando o modelo de estatuto de outras entidades e tal, tentando adaptar. Mas fundamos a Abrint e começamos a Abrint. E aí só para contar um pouquinho do bastidor, como foi assim, a escolha de você de presidente? Foi livre, espontânea pressão? É o Maia o presidente ou você, não, eu posso ser? Como foi assim, a escolha para você ser o primeiro presidente da Abrint? Um bastidorzinho ali daquele dia ali. Eu não lembro o que culminou com isso, né? Na verdade, como eu falei, a gente pertencia a essa outra associação aí, que era a Global Info, que o pessoal estava um pouco descontente com algumas coisas que vinham acontecendo. E tinha o vice-presidente dessa outra associação. Né? Dessa outra... Na verdade, era uma empresa, né? A gente falava associação, mas era uma empresa, na verdade. Ele era o candidato natural, que é o Jorge Larroque, um médico e tal. Ele era o candidato natural à presidência e tal, e ele, até pelo próprio envolvimento que ele tinha, ele que me botou na linha de frente. Falou que eu deveria assumir. Na época eu já tinha essa parte de treinamento, então eu conhecia muitos provedores do Brasil e tal, então ele que me pôs nessa coisa e o pessoal apoiou e eu topei ser o primeiro presidente da Abrint. Muito legal, muito legal. E passando um pouco esse período da Abrint aí que a gente teve esses desafios, né? Eu queria, assim, o tempo é curtíssimo e eu queria que, assim, poder explorar mais, mas a gente vai ter a oportunidade de fazer outros conteúdos aí com você. Mas eu queria, assim, Maia, naquele momento ali da fundação da Abrint, vendo essa conquista dos últimos 15 anos, né? Que não sei se você imaginava que a gente ia conseguir chegar aqui, né? E o que é que você imagina dos próximos 10, próximos 5 anos da Abrint? Onde é que a gente pode chegar mais? Olha, eu acho que a Abrint, ela realmente se consolidou como uma organização que defende os interesses dos provedores. É claro que a gente chega aqui num evento desse tamanho, parece que a Abrint é o evento, mas na verdade não. A Abrint é muito mais do que esse evento, que é muito grande, mas a Abrint é muito mais do que isso. O evento é a celebração de um trabalho. Exatamente. Feito por todos os provedores associados, né? Exatamente. Esse ecossistema. Nesses anos, né, quando a gente começou a Abrint os provedores em si não eram conhecidos da população, eles não eram conhecidos do governo e não eram conhecidos da Anatel. Nossa primeira reunião com o presidente da Anatel nós precisamos de um político que um dos associados nossos, um dos diretores da Abrint conhecia, e esse político viabilizou uma reunião com o presidente da Anatel, que achava que a gente era autenticador de DDCL. E a gente já tinha redes grandes de rádio e já começando com fibra também, até cabo coaxial, nós chegamos a usar em redes de cabo coaxial e tudo mais, e isso vinha crescendo. E aí começamos a botar o pé
na Anatel e depois Ministério das Comunicações e tudo mais. E ao longo do tempo a Abrint foi se consolidando e mostrando esse mercado de pequenos provedores, né, que hoje tem mais de 50%, 52% ou 53% das conexões em banda larga e fibra ótica no Brasil não são feitos pelas grandes teles e sim por pequenos provedores. Mas a gente vai ter que encerrar, o tempo ficou apertado, mas em breve vamos fazer mais conteúdos como esse. É importante a gente guardar essa memória, trazer essa informação para os mais jovens, para que eles também deem continuidade, eles que vão dar continuidade mais adiante aí no legado que você construiu lá com os fundadores lá, teve a coragem de construir. Parabéns, muito obrigado. A gente só tem, assim, a ideia de te entrevistar é justamente para agradecer o que você tem feito, o que você fez pelos provedores brasileiros. Não, eu é que agradeço a oportunidade de poder estar interagindo até hoje com esse pessoal e convido, né, quem estiver escutando, quem ainda não, né, para conhecer melhor a Abrint, vir e participar e se candidatar para conselho, né. Nós temos um sistema de governança bastante interessante, que são eleitos 23 conselheiros e isso aí tem uma renovação natural de 3, 4, 5, todos os anos e isso vai dando uma consistência muito grande aí para a nossa evolução. Então, eu peço aí que quem ainda não conhece direito a Abrint, que passe a conhecer, que passe a participar mais e venha aí colaborar para o crescimento do setor. Nossa, vamos em frente. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.